Espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, minha família e tudo que tenho debaixo da vossa poderosíssima proteção. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida. Ninguém como Deus, ninguém como Deus, ninguém como Deus, como Deus, ninguém como Deus, ninguém como Deus. Defendei-nos no combate, São Miguel, sede nosso refúgio. Contra as ciladas do inimigo.
Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na luta com a vossa arma poderosa. Lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno o demônio. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no juízo final. Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, minha família e tudo que tenho debaixo da vossa poderosíssima proteção. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida. Ninguém como Deus, ninguém como Deus, ninguém como Deus, como Deus. Ninguém como Deus, ninguém como Deus. Defendemos o combate, São Miguel, sede nosso refúgio. Contra as ciladas do inimigo, defendemos São Miguel.
defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na luta com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno o demônio. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no juízo final. Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, minha família e tudo que tenho debaixo da vossa poderosíssima proteção. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida. Ninguém como Deus, ninguém como Deus, defendei-nos no combate, São Miguel, sede nosso refúgio, contra as ciladas do inimigo, defendei-nos, São Miguel. Defendei-nos
dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na luta com a vossa arma poderosa. Lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno o demônio. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no juízo final. Boa noite a todos que estão entrando aqui na live, sejam bem-vindos. Para quem estava acompanhando as nossas quaresmas, né, e nosso rosário, com os estudos sobre a história dos anjos, eu vou dar continuidade, porque nós não terminamos. Vou dar continuidade desses estudos todos os sábados, 8 horas da noite, tá? A história do mundo dos anjos. Tem muita coisa pra gente aprender, muita coisa bonita. Agora nós estamos nos assuntos de exorcismo, né? Das práticas de exorcismo contra essas presenças malignas. E eu tenho aqui algo muito especial para mostrar para vocês. Quem estiver precisando ganhar uma graça especial para São Miguel Arcanjo, eu tenho um quadro de São Miguel Arcanjo, que ele tem a pedra do Monte Gargano. O que é essa pedra do Monte Gargano, Clay? Deixa eu explicar aqui para vocês o que essa pedra é. São Miguel Arcanjo, nós vamos conhecer a fundo tudo que tivermos que aprender sobre São Miguel, depois que terminarmos todas essas histórias do mundo dos anjos. Aí nós vamos entrar no assunto só de São Miguel Arcanjo. Para entender ele, a gente tem que entender o mundo dos anjos, né? O mundo angélico, dos coros, o mundo dos demônios, da influência deles aqui, que é o que nós estamos estudando. E depois a fundo nós vamos conhecer com mais detalhes e precisão só sobre São Miguel. Então, o que é o Monte Gargano? Deixa eu falar aqui rapidinho para vocês. Fazer aqui a apresentação nesse nosso primeiro dia, nessa primeira noite de estudo da história dos anjos, né? De continuidade, porque é a continuidade da quaresma, tá? Quem perdeu, eu peço que entre em contato lá no WhatsApp e me peçam os vídeos, porque não estão todos aí, né? Me peçam no WhatsApp, lá no grupo do Exército São Miguel. É só dizer aqui nessa live que quer assistir o que perdeu, né? E aí a gente vai ver como é que nós vamos fazer. Porque nem tudo tá nas lives do Facebook, nem todos os estudos dos anjos. Então hoje é uma continuação, né? Para quem tá entrando agora, participando a partir de hoje, para ficar sabendo. Quem vai ver essa live depois, de gravada, para ficar sabendo. Então, todos os sábados a nossa imagem que nós vamos usar o quadro de São Miguel. Eu vou já mostrar aqui para vocês, ele estava aqui no começo aqui do vídeo. Então, o que é o Monte Gargano? São Miguel Arcanjo, depois de Cristo, ele apareceu uns 300 a 400 anos depois de Cristo, ele apareceu lá na Itália, num monte chamado Gargano. É uma caverna. Ele apareceu lá dentro e quem foi que viu foi um pastor que estava procurando um boi. E aí ele viu, esse pastor viu um disparo de flechas. Quer dizer, perdão, o pastor disparou flechas para o boi. E aí essas flechas voltaram. E ele se aproximou para ver o que tinha acontecido. E ele viu São Miguel Arcanjo, esse pastor. E o que foi que aconteceu? São Miguel Arcanjo pediu a este pastor que aquela caverna, aquela gruta, nela fosse ser construída uma igreja em honra aos anjos, aos santos anjos. E aí ele foi, eu não vou contar a história com detalhe, só sei que no final das contas essa igreja dentro de uma caverna, ela foi construída. E São Miguel Arcanjo
São Miguel Arcanjo, os anjos, foram eles que lapidaram a caverna toda para se tornar uma igreja. E lá onde ele apareceu na pedra, tem as marcas dos pés de São Miguel, lá onde ele apareceu, né? Lá no Monte Gargano, lá dentro da caverna tem as pernas, tem a marca dos pés dele. E aí o que foi que aconteceu? Ele trouxe, São Miguel Arcanjo trouxe uma cruz dourada, ele trouxe um manto dele, e ele trouxe uma imagem que ele talhou e colocou lá nesta gruta. Essa imagem, essa imagem dele, é essa bem aqui, ó. A imagem que São Miguel Arcanjo, deixa eu virar aqui para vocês, para ficar melhor. Espera aí. Eu vou virar bem aqui que fica melhor para a gente ver. Então, essa imagem aqui que vocês estão vendo, essa imagem deste quadro é a mesma imagem do Monte Gargano, qual São Miguel Arcanjo trouxe. Ele trouxe o manto e ele trouxe a espada. Então foi assim que surgiu a história. Eu não contei com detalhes, que no decorrer dessa nossa história do mundo dos anos, nós vamos chegar nessa parte aí da história. Mas eu estou falando isso para vocês por quê? Para que vocês entendam o motivo desse quadro aqui. Esse quadro aqui tem uma pedrinha, vocês podem ver bem aqui, ó. Existem vários quadros desses espalhados. Vocês estão vendo essa pedrinha? Essa pedrinha que é a relíquia, é uma relíquia. Ela é uma pedra lá do Monte Gargano, onde São Miguel Arcanjo apareceu, lá da caverna. É uma relíquia essa pedrinha aqui. Então aqueles que com a fé em Deus tocar nesta pedra aqui, pedir graças, por isso que vocês estão do outro lado da live, nós vamos já fazer as nossas orações aqui iniciais antes de começar esses estudos. Aí eu vou colocar aqui para vocês, através da live, pedir, tocar nesta pedra aí através da live. Alcançaria graças, né? Porque o Monte Gargano foi tocado pelos anjos, os anjos que modelaram, né? Que construíram a igreja lá, este monte. Então esta pedra aqui vocês podem compartilhar para as pessoas que estão precisando de cura e libertação. Que esta pedrinha aqui ela foi tirada de lá. Então existem vários quadros desse, tá bom? Com esta pedrinha aqui, que a gente possa alcançar as graças através, claro, da intercessão de Deus, através daquilo que Deus deixa de objetos sagrados, né? Santos, como era o manto o lençol de Paulo, né? Que o pessoal queria só tocar. Então essa pedrinha aqui, ela é de dar muitas graças para nós, tá? Então esse é o quadro que durante as nossas orações nós vamos ficar fazendo as orações iniciais para ele, né? Porque essa imagem é a imagem oficial de São Miguel Arcanjo, lá do Monte Gargano, por onde circula esse quadro, tá bom? Então a gente vai fazer nossas orações já invocando para a gente dar estudo aqui aos nossos estudos dos anjos, né? Então vamos fazer nossa oraçãozinha aqui inicial, uma oraçãozinha simples, porque não é mais quaresma, não é mais momento de rosário de São Miguel, só é para que Deus, os anjos, possam nos abençoar nesses estudos, para que a cada vez mais a gente vá abrindo nossa mente com relação ao mundo espiritual de Deus, né, que Deus tem revelado através dos seus santos, dos místicos, dos profetas da igreja, dos padres. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Irmão, esse é o momento de você pedir a graça a São Miguel Arcanjo, através desse sacramental. Toque através daí que o espiritual atinge até você, nesta pedra lá do Monte Gargano, onde São Miguel e os anjos estiveram presentes, onde eles mesmos
modelaram. Toque nessa pedra como sinal. Isso é uma relíquia. No momento de você pedir a sua graça para que Deus possa alcançar. Toque nessa relíquia através da internet que você está. E coloque diante de Deus, de São Miguel, as suas dificuldades. Aquilo que você está necessitando. Para que São Miguel Arcanjo possa destruir os males da sua vida. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Levante-se Deus por intercessão da bem-aventurada Sem Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, todas as milícias celestes, sejam dispersos seus inimigos e fuja de sua face todos os que os odeiam, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Augusta Rainha dos céus e soberana Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas santas legiões dos santos anjos, para que sob vossas ordens e por vosso poder persiga os infernais espíritos, combatendo-os por toda parte e reprimindo sua audácia, e os precipitem no abismo infernal, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos, então, vamos dar início aqui ao nosso estudo dos anjos. Vamos voltar aqui para a nossa live. Vamos voltarmos aqui para a gente fazer esse estudo, né? Então eu já apresentei para vocês aí a imagem de São Miguel, Monte Gargano. Nas outras lives de sábado eu não vou explicar, né? Já, quem tiver perdido é só ver depois um breve resumozinho que eu falei sobre o porquê desta pedra. Deixa eu ver quem é que já entrou aqui para dar boa noite. O seu Amélio, boa noite. Daiane, a Yara, boa noite. Yara, Poliana Barreto, a Poliana, boa noite, Poliana. Tem outras pessoas aqui assistindo aí com você, não dá para me saber quem é. A Yara, Poliana, outras pessoas também, eu não sei quem são que estão assistindo. Outras pessoas aí da live também que estão assistindo aí, que eu não sei o nome, se eu não me engano a Dona Edna também tá aí, não dá pra ver aqui, tá? Porque eu não sei qual Facebook que vocês estão usando aí, né? Tem o Lite. Facebook Lite eu não consigo ver. Então, irmãos, vamos já dar início aqui. Deixa eu só dar boa noite aqui para outros que já entraram aqui. Também é dia de debate, viu? Dia de sábado. Nós vamos ter o estudo, geralmente vai ser 1 hora, como sai uma vez na semana. Nosso estudo durará 1 hora, até 9 horas. Aí após os estudos vai ser a hora de debater, quem quiser entrar na live para debater, ou quem quiser entrar na live para fazer perguntas, ou fazer perguntas mesmo aí do que a gente está estudando, ou comentar alguma coisa, dizer alguma coisa, tá? Depois dos estudos. Boa noite aí a Mauricélia, Amadeu, Gilson, Davi. Então vamos lá, dando continuidade. Quem não tem a apostila, quem quiser participar do grupo do Exército São Miguel, é só me pedir aí também, tá? Porque eu vou mandar o link. Me peço aí nos comentários. Aí peço que é participar do grupo de São Miguel Arcanjo, porque eu envio a apostila por lá, dessa apostila do estudo dos anjos. Então vamos continuar. Vimos sobre superstição, né? Para quem viu o último estudo, que foi segunda-feira, já entendemos um pouquinho do que se trata.
E agora vamos nos aspectos históricos, vamos entrar nos aspectos históricos do exorcismo. Conforme diz Mateus 12, 28, se eu, porém, lanço fora os demônios pela virtude do Espírito Santo, é chegado a vós o reino de Deus. Eu convido a todos os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Mateus. Vamos lá abrir Mateus. Aqui está tudo imprevisto, está tudo no imprevisto, tá? Eu não marquei nada dessa vez. Nas correrias do dia a dia eu não tinha tempo para marcar não, separar como na época das quaresmas, né? Mas é assim mesmo. Nós juntos vamos achar aqui, Mateus capítulo 12, essa é a vontade de fazer ao vivo, tá todo mundo se sente em casa, eu me sinto em casa com vocês e vocês comigo, né? E eu não sei se o barulho aqui de comício está atrapalhando vocês aí, assistirem ou ouvirem alguma coisa. Então vamos lá, Mateus capítulo 12, o que Jesus fala aqui? Mateus capítulo 12, que a gente vai procurando aí, versículo 28. Nós não vamos fazer um estudo nas pressas não, viu? Que aqui não é faculdade, que ensina só para poder você receber o certificado. Aqui é pra gente entender. Eu estou preocupado, como Jesus Cristo fala, com uma ovelhinha. Não é com a multidão de ovelhas. É uma ovelhinha que estiver acompanhando, que estiver com dificuldade de entender, a gente vai procurar ajudar essa ovelhinha, tá? E os outros também que estiverem na live aí, Edmilson, boa noite. Os outros que estiverem na live também entrando e souberem, pode ajudar a orientar, tá bom? Mas dentro, eu alerto bem aqui, dentro das doutrinas católicas. Quem quiser dar uma orientação fora, aí vai me ouvir, viu? Dentro das doutrinas católicas, se você sabe orientar dentro das doutrinas católicas, aí tá aberto. Mas se for para causar confusão, a gente vai entrar em um debate, viu? Aí a gente entra pro debate. Debate ou combate, que eu chamo, né? Na live. É só entrar pra live, se estiver discordando de alguma coisa. Então vamos aqui, 28. Então eu vou ler um pouquinho antes, para que a gente possa entender melhor o que aconteceu. A partir do versículo 22. Então levaram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, de modo que ele falava e enxergava. Olha só, levaram a Jesus um endemoniado que estava cego. Esse endemoniado, ele estava cego e ele estava mudo. Jesus o curou, de modo que ele falava e enxergava. E todas as multidões ficaram admirados. Nós sabemos que Jesus era acompanhado por multidões. E perguntavam, olha o que a multidão perguntava: será que ele não é o filho de Davi? Os fariseus ouviram isso e disseram: ele expulsa os demônios através de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Irmãos, fariseus, só para a gente entender assim rapidinho, é tipo um grupo da nossa igreja católica. Tem vários grupos dentro da nossa igreja. Ou então naquele tempo de Jesus também tinha vários grupos. Então é mais ou menos isso. Então esse grupinho dos fariseus, eles disseram assim: ele expulsa os demônios através de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Nós estudamos aqui, e para quem não estudou, mas eu vou só repetir aqui, Satanás é também conhecido como Beelzebul. Então eles tinham a visão como Beelzebul também, né? Esses nomes. Então os fariseus já estavam dizendo que ele expulsou em nome de demônios. E não ele expulsou, não é que ele é uma pessoa de Deus, vinda de Deus, né? Sabendo o que eles estavam pensando, Jesus disse: todo reino dividido em grupos que lutam entre si será arruinado. E toda cidade ou família dividida em grupos que brigam entre si não poderá durar. E se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino poderá sobreviver?
Se é através de Beelzebul que eu expulso os demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios? Por isso serão eles mesmos que julgarão vocês, mas é através do Espírito de Deus que eu expulso os demônios. Então o reino de Deus chegou para vocês. Então, irmãos, aqui para a gente entrar nesse aspecto histórico de exorcismo, aqui é uma passagem clara que mostra que essa prática aqui de Jesus, ele não curou ninguém com problemas psicológicos e psiquiátricos como nós estudamos, né? Eles não foram necessariamente esses problemas que as pessoas tinham. E aqui a gente pode ver essa dúvida de acreditar no poder de Deus. Porque, como eu falei para vocês nas outras lives, a gente tem a mania de acreditar mais no poder do mal, de expulsar e de curar, do que no de Deus. Quando acontece de você ficar com alguma coisa de bruxaria, de feitiçaria, aconteceu isso comigo, não sei o que, aí você consulta um médium, você vai consultar um macumbeiro ou não sei quem, para poder lhe dar uma orientação e para fazer suas orações de cura lá. Aí ele manda você fazer um monte de coisa, acender vela, fazer disparo não sei de que, comprar, e tu piedosamente tu faz tudo isso aí acreditando fielmente nisso aí. Mas na hora quando se trata das coisas de Deus, tu duvida que um simples fato de tu fazer, tu não consegue. Ou seja, é o que os fariseus estavam dizendo aqui. Ele expulsa pelo poder dos demônios. Porque a gente sabe, nós estudamos que dentro do ambiente da macumba, infelizmente, eu não sei quem está me ouvindo aqui que não sabe disso, mas veja as outras lives. Dentro do ambiente macumba, então podemos entrar em debate aqui depois, né? Dentro do ambiente da macumba, quem é que expulsa, entre aspas, os demônios de você e cura e liberta você das feitiçarias, das bruxarias, são outros demônios. Aí lá sim se expulsa demônio em nome de Beelzebul. Mas entre aspas, expulsa, não expulsa, é como se fosse um trato. Tanto é que o pessoal de lá, os macumbeiros, dizem que você tem que continuar indo para lá, fazendo as orações dele, fazendo as oferendas, senão a coisa ruim vai voltar para você. Então é como se fosse um trato, como disse o padre Duarte Lara, o exorcista lá de Portugal, o padre Duarte Lara, que ele disse que o demônio, ele que está causando aquele mal em você, e você vai buscar ele nesses ambientes macabros, né, de espiritismo, você vai buscar lá. É claro que ele vai sair de lá, é o mesmo demônio, como dizia o padre Duarte Lara, o mesmo demônio que está te causando aquele mal, que você vai buscar um médium. Esse mesmo demônio é o que vai se manifestar no médium e vai te curar para poder você ficar continuando frequentando lá. Aí sim há essa cura falsa, né? Entre aspas. Então, para que a gente possa entender sobre isso aí, a gente vê essa prática de expulsão de demônios, exorcismo, desde Cristo, né? Essa manifestação mais forte. É isso que nós vamos dar entrada aqui nessa história, os aspectos históricos do exorcismo. Então, nos exorcismos constituem a grande arma ou remédio específico da igreja e dos fiéis contra a ação extraordinária do demônio, isto é, a infestação e a possessão. Para melhor compreender o que são os exorcismos, convém estudar sua origem, natureza e história. Então, para nós entendermos melhor sobre o exorcismo que nós já vimos, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre a história dele, a natureza. O poder exorcístico, sinal do reino de Deus. Jesus dá como característica do reino de Deus, por ele fundada, a expulsão de Satanás. Então, irmão, se você parar para meditar, sempre que Jesus expulsava pessoas possuídas ou curava, Jesus dizia, saibam que os demônios são expulsos e que o reino de Deus chegou a vós. Quem é o reino de Deus? O próprio Cristo é o reino de Deus. O próprio Jesus é o reino de Deus. O que é todo mal no nosso mundo? Não são as presenças do demônio que está atuando no nosso meio.
e que de certa forma por meio deles entrou todo o mal no nosso mundo, através lá da história de Adão e Eva que a gente conhece. Então Jesus expulsando e nos curando de todos esses males, expulsando este inimigo deste nosso mundo, o reino de Deus ele se instaura aqui nesse nosso mundo. Então, Jesus transmite este carisma exorcístico aos seus apóstolos e à sua igreja. Aos judeus incrédulos disse Jesus: se eu, porém, lanço fora os demônios pela virtude do Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Como a gente viu, né? Se é pelo dedo de Deus que eu lanço fora os demônios, deixa eu voltar aqui que eu perdi aqui, irmãos. Se eu, pelo dedo de Deus, lanço fora os demônios, certamente chegou a vós o reino de Deus. Após a ressurreição, pouco antes de subir aos céus, nosso Senhor enviou os apóstolos para pregar. Presta atenção. Após a ressurreição, após Jesus ter ressuscitado, um pouco antes de subir aos céus, de ir embora, de Jesus dar goodbye, né, para nós, nosso Senhor enviou os apóstolos para pregar o evangelho por todo mundo. Aqui a apóstolo está um pouco com erro, viu? Pregar o evangelho por todo mundo e fez a seguinte promessa: e eis os milagres que acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, reticência, né? Aqui na apóstola não vai mostrar o detalhe, porque só vai frisar aqui mais que a gente está fazendo um estudo aqui dos demônios, né? E acompanharão os milagres, e eis os milagres que acompanharão os que crerem. E um desses milagres é o quê? Que Jesus deixou esse poder. Expulsarão os demônios em meu nome, os que crerem. Mateus 16, 17. O Salvador destruiu as obras diabólicas, triunfou sobre Satanás e com a humilhação levada até a própria morte na cruz mereceu um nome superior a qualquer outro nome, por cuja invocação todos os joelhos se dobram, seja dos seres celestes, terrestres ou infernais. Deus o exaltou Jesus Cristo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, seja no céu, na terra e no inferno, conforme São Paulo vai dizer lá em Filipenses, a carta de São Paulo a Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Não há outro nome. Deus exaltou Jesus acima de todos os nomes. Santo e terrível é o seu nome, exclamará profeticamente o salmista, lá no Salmo 110, 9. Ao comunicar depois o poder exorcístico, Jesus recordou expressamente que a eficácia dele provém de um modo todo especial da utilização do seu nome. Então Jesus ele vai mostrar para os apóstolos que o poder do exorcismo tinha que invocar, claro, o nome dele, de modo que invocá-lo sobre os endemoniados equivale a esconjurá-los e libertar a pessoa pela mesma virtude de Cristo. Como está lá em Mateus 16, 17, né? Jesus deu esse poder de expulsar demônio. Aqueles que crerem... Ainda bem que meu copo d'água. Aqueles que crerem expulsarão demônios em meu nome. Em meu nome, né? Vamos pegar bem, podem pegar a Bíblia de vocês aí, para a gente se garantir mais. Mateus capítulo 16, versículo 17. Frisem bem nessa passagem aí, irmãos. Porque isso é algo sério. Tem muita gente por aí que fica se achando que tem o nome de expulsar demônio. É só mudar de igreja, é só você ir para uma igreja que você já ganha poderes mágicos de expulsar demônio. Incrível isso, né? Eu fico impressionado. Né? É só eu entrar para uma igreja, aí lá eu já ganhei automaticamente o poder de expulsar demônio. Aí todo mundo sabe expulsar demônio. É incrível, eu acho incrível. Só que tem por aí, é moda. Tá na moda, irmão, expulsar demônio hoje. É só o que eu vejo em televisão,
E um monte de igreja por aí é gente expulsando gente com demônio. Incrível isso. Então vamos ver bem essa passagem, que isso não é brincadeira, né? Expulsar demônio. Marcos 16, 17. Eu pedi para vocês passarem, eu nem passei a minha, né? Vamos lá, Marcos 16, 17. Quando Jesus, antes dele subir, ele deu essa ordem. Ele decretou, né? Marcos 16, 17. Vamos lá. A partir do 16. Eu vou ler a partir do versículo 16. Quem acreditar e for batizado será salvo. E quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Tá, bem que já basta. Já localizaram aí na Bíblia de vocês? Expulsarão demônios em meu nome. Irmãos, eu vejo tanta gente expulsando Jesus. Jesus, ó. Eu vejo tanta gente aí que eu já vi até em vídeos postarem no Facebook, nas linhas de tempo. Gente aí expulsando o demônio no nome dele mesmo. Eu fico impressionado com isso, né? Como é que se banalizou? O exorcismo, entre aspas, né? As pessoas que acham que tem esse poder de sair expulsando, banalizou. Tá muito banalizado. Muitas igrejas que não são católicas, que eu conheço, todas elas, todo mundo que entra para lá tem esse poder de expulsar demônio. É incrível. Incrível isso. E lá só que tem demônio, gente com endemoniar, não sei como. É gente demais, meu Deus do céu. Tanta gente com espírito ruim que aparece lá que não tá no gibi. Então, irmão, isso é uma coisa muito séria. Em meu nome. Então tem que pronunciar, vamos assim dizer, a palavra mágica, né? Em nome de Jesus. Assim como para alcançar qualquer outra graça. O próprio Jesus Cristo disse assim: vós, quando pedirdes, não alcançais a graça, porque pedis mal. Quando pedir, peça ao Pai em meu nome, se for da vontade dele, ele vos concederá. Se for da vontade do Pai, ainda tem que colocar isso aí, se for da vontade do Pai, em nome de Jesus. Por isso que muitas vezes a gente também não alcança graça, porque a gente não sabe pedir, como Jesus Cristo disse, quando vocês pedem mal, vocês não sabem pedir, nós não sabemos pedir. Nós pedimos de acordo com o nosso ego. Agora muito mais para expulsar um demônio, né? Então o Salvador, ele destruiu as obras diabólicas, triunfou sobre Satanás e com a humilhação levada até a própria morte na cruz, mereceu um nome superior a qualquer outro nome, por cuja invocação todos os joelhos se dobram, seja dos seres celestes, terrestres ou infernais. Ao comunicar depois o poder exorcístico, Jesus recordou expressamente que a eficácia dele provém de um modo todo especial, que seria essa utilização do seu nome, de modo a invocá-los sobre os endemoniados, é o mesmo que esconjurá-los e libertar a pessoa pela mesma virtude de Cristo. E outros irmãos, não se tem o dom de expulsar demônio se você não leva uma vida mesmo, você tem que procurar levar uma vida mesmo do caminho da cruz. Não tem como expulsar o demônio sem levar uma vida de caminho da cruz. Por isso que eu fico com suspeita de tanta gente aí que vive no oba-oba e simplesmente parece ter uma varinha de condão, aí toca assim na cabeça e o demônio já sai, né? Santos padres repetidamente exaltam a potência de um tal remédio. São Justino, por exemplo, nos diz: invoquemos o Senhor, de cujo simples nome os demônios temem a potência. E ainda hoje, esconjurados em nome de Jesus Cristo, se submetem a nós. Todo demônio esconjurado no nome do Filho de Deus permanece vencido e preso. Olha esse detalhe aqui, irmãos.
todo demônio expulso pelo nome de Jesus, o nome do Filho de Deus, permanece vencido e preso. Foi uma das coisas que eu já li nos relatos, porque eu não recordo bem qual foi, porque eu já li um monte de coisa de exorcismo, de padres exorcistas, de casos. A gente vai também ter esses estudos, tudo aí, nós vamos ter tudo. E eu já li que os demônios, olha como é interessante, os demônios que são expulsos da pessoa que o padre exorciza, os demônios que são expulsos, o que acontece? Eles são presos. Por isso que eles fazem de tudo para não ser aquele demônio que estava naquela pessoa, ele é acorrentado, ele é preso. A gente tem como exemplo lá na Sagrada Escritura o livro de Tobias. Quando o arcanjo Rafael pede para Sara e Tobias quando eles se casam, porque a Sara estava sob uma maldição, ela não tinha sorte no relacionamento dela, no casamento dela, sempre os maridos morriam e ela não tinha essa sorte. Então o arcanjo Rafael, de certa forma, levou eles a uma prática de exorcismo, entre aspas, né? Mandou acender lá o coração, fazer as orações durante 3 dias, ficar em oração antes da núpcia. E aí, no 3º dia, o arcanjo Rafael, o demônio saiu de lá, ou seja, ele foi expulso do lugar onde estava através dessas orações que eles fizeram e foi correndo para o deserto e o arcanjo Rafael foi acorrentar o Asmodeu. Agora tem um outro detalhe, irmão, triste. Foi uma revelação também de Nossa Senhora. Eu não lembro a quem também, que eu já li um monte de coisa que acolá já li, né? Mas Nossa Senhora revelou, eu também não sei se eu já li isso em livros de exorcismo, de revelação, porque durante o exorcismo, os demônios eles revelam, né? Eu não lembro se eu vi isso aí também, nesses livros. Mas Nossa Senhora revelou que os nossos pecados, eu não sei como é que acontece no mundo espiritual, mas os nossos pecados vão contribuindo para, tipo assim, pagar uma fiança. Nós precisamos pecar para pagar uma fiança para soltar os demônios que estão presos. Por isso que diz que quanto mais a humanidade vai pecando, mais a humanidade vai se alastrando de demônios a perturbar. Por quê? Está sendo solto mais demônios. E através das orações, dessas práticas exorcísticas, como a confissão que a gente viu, que é uma prática exorcística, a própria confissão já é um exorcismo na nossa vida. Então, os demônios vão sendo presos, eles vão sendo atados. Como diz aqui, quem disse aqui foi o São Justino. Não conheço a vida dele, São Justino. E também a gente tem na Sagrada Escritura essas referências, né? Tanto é que a gente vê o terror e o medo dos demônios quando saem lá do homem que estava na legião. Ele era uma legião, né? E Jesus manda eles ir para os porcos. Eles ficam morrendo de medo que eles fossem para algum lugar, né? Quando é feito o exorcismo, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Boa noite aí a minha tia Raquel, o tio Amaral, a minha tia Tânia, Luísa, a turma aí da família. Então vamos lá aqui. Não, aqui quem disse isso foi aqui está pegando o livro do Monsenhor Balduque, página 46. Então, o ministério exorcístico de Jesus e dos apóstolos. Vamos dar uma lidazinha aqui para eu explicar. É grande aqui, viu? Caramba, vou lá, eu vou ler aqui depois eu explico. Vamos lá entender aqui. Então, a libertação dos possessos ocupa um lugar tão saliente na vida pública do Salvador que os evangelistas de tempos em tempos resumem seu ministério por frases como as seguintes: e caindo à tarde levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio, e ele expulsava numerosos demônios. Ele pregava nas sinagogas em toda a Galiléia e expulsava os demônios. Apresentaram-lhe todos os que estavam doentes e os possuídos do demônio, e ele os curava. Jesus curava muitas pessoas que tinham doenças e espíritos malignos. Então os evangelhos sempre separam, né? Pessoas doentes e pessoas com espíritos malignos. Então eles faziam questão de mostrar a diferença que tinha, para a gente ver diante de uma ciência pagã chamada parapsicologia, falsa ciência, como disse o padre Duarte Lara, né? A parapsicologia é uma falsa ciência
que procura querer usar as passagens da Bíblia de Jesus para dizer que não existia expulsão de demônio, porque as pessoas não conheciam essa doença, né? Aí chamavam demônios, mas não, havia diferença, nós já estudamos isso aí também em outras lives. Jesus curava muitas pessoas que tinham doenças e espíritos malignos. Acompanhavam o mestre algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Entre elas Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Então tudo isso nas passagens bíblicas, eu não estou citando aqui as passagens, irmão, porque são muitas, eu estou fazendo aqui as referências, né? De tão centralizado que estava esse poder de exorcismo relacionado com a chegada do reino de Deus. Então, à medida que os demônios são expulsos, à medida que a ação desses espíritos das trevas são expulsos da nossa vida, são expulsos do nosso ambiente, do nosso lar, o reino de Deus se instaura. Então é isso que os evangelistas vão o tempo inteiro relatar aqui. O próprio Jesus sintetiza as várias formas de sua atividade de modo seguinte. O próprio Jesus fala também sobre isso. Eis que eu expulso os demônios e opero curas. São Pedro repete a mesma ideia ao resumir a vida do mestre para o centurião Cornélio. Ele passou fazendo bem e curando todos os que estavam sob o império do diabo. Quando ele está evangelizando o Cornélio, né, que era um homem pagão. Então, o tom imperativo, as fórmulas de um laconismo autoritário absoluto que não admite réplica, com que Jesus se dirigia aos demônios e a prontidão com que eles obedeciam sem sombra sintética, indicavam bem que ele falava como quem tinha idade, né? Idade, porque aqui está errado aqui a apostila. Como Deus e Senhor. Então, aqui só está querendo se referir que pelo jeito de Jesus falar, pelo tom de Jesus falar com a pessoa endemoniada, dá-se a entender que Jesus não estava falando com uma pessoa esquizofrênica, com uma pessoa depressiva, com uma pessoa com transtorno bipolar. Então isso que os evangelistas vão dar a entender. Pela tonalidade, a forma como Jesus se direcionava a pessoas que estavam só com doenças e a forma diferente como Jesus falava com pessoas que estavam endemoniadas. Aquela forma com autoridade, mandando sair, ordenando. Jesus não ia dizer para um doente normal que não tivesse demônio, Jesus não ia brigar com ele, não é? Praticamente. Eu esqueci de desativar aqui as minhas notificações. Aí fica aparecendo aqui no celular. Não sei se vocês ouviram o barulho aí. Eu esqueci, por isso que eu nem ativo elas. Aí as pessoas me ligam, eu nem sei que estão ligando, que eu não vejo. Eu estou com o celular bem aqui na minha frente, eu não vejo chamada de WhatsApp, eu não vejo mensagem, não vejo notificação de nada, nem ligação de telefone. Aí tem gente que fica perguntando, claro, eu estou ligando para ti e tu não atende. Eu posso estar com o celular na frente, eu não vejo, que eu desativo. Por causa das gravações, que eu fico fazendo gravações de aula dos alunos. Aí eu acabo esquecendo, por isso eu não gosto de desativar, que eu esqueço, eu esqueci de desativar hoje, para fazer a gravação. Aí vai ficar perturbando aí, espero que não perturbe demais, né? Então, irmãos, Jesus não ia se dirigir com autoridade, aquele ar de autoridade, para uma pessoa que ele sabia que não tinha um demônio. Jesus é Deus, Jesus era ao mesmo tempo é um homem, Deus, profeta, alguém que via o demônio na pessoa. Então é claro que se chegasse uma pessoa só com uma doença comum e não tivesse o demônio, Jesus não ia falar com autoridade de ordem para expulsar aquela presença maligna que está sobre ele. A gente tem que entender essa visão de Jesus. Jesus é Deus. Jesus tinha o poder de ver se ele... Gente, se Jesus ficou num combate com Satanás no deserto, em pessoa, com Satanás em carne e osso, entre aspas, e por que diante das pessoas ele não ia ver os demônios ali na pessoa? Ele viu o demônio, Satanás, ele viu em Pedro. Quando Satanás se aproximou de Pedro. Oh, meu Deus, agora pronto. Agora fica só uma mensagem aparecendo aí, atrapalhando. Então, irmãos, Jesus viu Satanás através de Pedro falando. Satanás usou Pedro ali, Jesus viu e repreendeu com autoridade, irmãos. Então é bobagem os racionalistas ficarem dizendo, usar essas coisas todas para dizer que é porque naquela época não existiam essas ciências avançadas, por isso que tudo era tratado como demônio.
Então, é bom ficar claro isso aí, né? Esse lado de autoridade, além da visão que Jesus tem, né? Sobre Satanás. Depois da ascensão, vemos os apóstolos e discípulos nesse ministério exorcístico, né? Como, por exemplo, São Paulo expulsa de uma mulher em Filipos, né? Um demônio. Cidade de Macedônia, diz esse espírito imundo: ordeno-te em nome de Jesus que saia desta mulher, e ele na mesma hora saiu. Vamos abrir Atos aí, porque é muito importante a gente ter essas passagens bem seguras. Peguem Atos dos Apóstolos, Atos 16, versículo 18, para a gente ver como os apóstolos continuaram com essa prática, né, de exorcismo. Capítulo 16, versículo 18. Versículo 18. Eu vou bem aqui para o versículo 16. A gente vai começar um pouco antes. Estávamos indo para a oração. São Paulo está escrevendo aqui dizendo, né? Estávamos indo para a oração quando veio ao nosso encontro uma jovem que estava possuída por um espírito de adivinhação. Fazia oráculos e obtinha muitos lucros para seus patrões. Ela começou a seguir Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação para vocês. Isso aconteceu durante muitos dias. Por fim, então aconteceu mais de uma vez isso que essa mulher estava fazendo, né? Falando quem era Paulo, que era um homem de Deus, servo de Deus. Por fim, não suportando mais a situação, Paulo ficou na dele, ela ficava falando coisas e Paulo não dizia nada. Mas ele não suportando a situação, Paulo voltou-se e disse ao Espírito: eu lhe ordeno em nome de Jesus Cristo. Então, irmão, que fique claro bem aqui a palavra Jesus Cristo, né? Eu ordeno em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno em nome de Jesus Cristo, saia dessa mulher. E o Espírito saiu no mesmo instante. Olha o poder de Paulo, né? Na mesma hora ele foi dizer, o Espírito saiu. Nem ficou fazendo palhaçada, nem precisou fazer sessões de exorcismo. Mas tem caso e caso, nós vamos estudar isso também, né? Por que os demônios demoram de sair da pessoa. Não quer dizer que quem está fazendo o exorcismo seja menos santo do que o outro, não. Então, irmãos, aqui que fique claro esse poder que os apóstolos já adquiriram, né? Após Jesus ter ido. Então, isso continuou. Isso é um carisma forte, que infelizmente dentro da nossa igreja católica começou a morrer. Mas graças a Deus já está despertando isso de novo. E começou a despertar essas práticas através dos leigos. Infelizmente, muitos sacerdotes têm dormido e não quiseram exercer essa prática por N motivos. E Deus despertou nos leigos que expulsam os demônios, fazem as orações, curam e libertam o povo. Mas não é chamado exorcismo essa prática, é chamado libertação, né? E muitas igrejas, infelizmente, surgiram se aproveitando disso, enganando as pessoas, né? Enganando as pessoas de expulsão, as falsas expulsões, né, do demônio. Então, o demônio não perde tempo, né? Nós é que não podemos dormir, nós como os católicos e os nossos sacerdotes não podem dormir. Tem muitos poucos padres exorcistas. Então, isso é algo já delegado pelo próprio Jesus Cristo, que a gente tome conhecimento disso. Temos outro caso aqui, ó. Era tal a força do exorcismo em nome de Jesus. Não posso atender agora a ligação. Não sei quem está ligando para mim aí do Facebook. Eu não posso conversar com ninguém agora. Vocês estão aí do lado da live ligando para mim, tá? Não posso. Então, era tal a força do exorcismo. Deixa eu fechar bem aqui para ver se não aparece mais. Era tal a força do exorcismo em nome de Jesus que exorcistas judeus quiseram imitar os apóstolos e discípulos. Então houve essa imitação na época. Ocorreu com os filhos de Seva, príncipe dos sacerdotes de Éfeso. Tendo invocado sobre um possuído o nome de quem Paulo prega,
o espírito maligno os interpelou no possuído e disse assim, porque teve uns carinha lá, né, que viram Paulo expulsar, viram os apóstolos expulsar o demônio em nome de Jesus. Ah, eu vou também. É só dizer em nome de Jesus, a fórmula mágica é essa, as palavras mágicas, eu vou expulsar aquele demônio dali. Então aconteceu esses doidinhos, né? Foram inventar. Aí o que foi que aconteceu? O demônio interpelou através do possesso e disse assim, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o energúmeno, atirando-se sobre os dois, agarrou, maltratou-os de tal maneira que deixou eles nus e feridos e fugiram daquela casa. Está lá em Atos 19:13. Eu nem vou ler aqui para a gente não se prolongar, tá? Mas está em Atos 19:13 a 16. Ou seja, irmão, para a gente ver que você tem que ter o dom para fazer isso. Não é porque agora, por isso que eu disse, todo mundo entra para as outras igrejas, sai da igreja católica, entra para as outras religiões e já tem um dom de expulsar demônio. É incrível isso. Então não é todo mundo, a gente vê bem que é essa passagem aqui. Foram inventar de expulsar demônio porque viram os apóstolos dizer em nome de Jesus, eu expulso. O próprio demônio disse assim, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas você? Aí o que foi que o demoniado fez? Pegou eles, agarrou, maltratou eles, feriu eles, deixou eles pelados e eles saíram correndo com medo. Então, irmão, essas coisas, essas práticas não são brincadeira, não é qualquer um que faz esses tipos de práticas, que a gente coloca na nossa cabeça isso, tá? Além dessas referências gerais, os evangelhos relatam 7 casos especiais de expulsão do demônio por Jesus. Então, vou lá citar aqui, eu só não vou ler as passagens que são muitas. Lodoacarajé, que é o seu... Se eu estou vendo aqui, estou entendendo direito o nome, seja bem-vindo, boa noite. Então, ó, além dessas referências, 7, vamos lá. Primeiro, o endemoniado de Cafarnaum é expulso. As referências gerais. Primeira, o endemoniado de Cafarnaum, tá tudo passagem bíblica. Quem quiser depois lá no grupo do WhatsApp me peça, lá do grupo de São Miguel. Quem não tá lá, peça aí também o link que eu mando aqui na live depois. Segunda referência de prática de exorcismo, de expulsão de demônio por Jesus, um possesso surdo mudo, cuja libertação deu lugar à blasfêmia dos fariseus. Terceiro, os endemoniados de Gerasa. Quarto, o possesso mudo. Quinto, a filha da Cananeia. Sexto, o jovem lunático. E sétimo, a mulher paralítica. Então a gente vai estudar depois as falsas enfermidades. Essa mulher estava paralítica, mas é porque um demônio estava causando a paralisia dela ali, né? Então o poder dos exorcismos, o poder exorcístico dos apóstolos se manifestava não só por sua ação direta, mas também através de objetos nele tocados, irmãos. Olha, um quesito interessante. Lembra que eu mostrei aqui a pedra do Monte Gargano? De o fato de tocar tem esse poder, mas infelizmente muitas pessoas não católicas têm distorcido isso. Esse poder que a nossa igreja católica tem através dos objetos tocados, que eles têm o poder exorcístico, eles têm o poder de cura e de ajudar a libertar as pessoas. Os objetos que a nossa igreja católica tudo chama, sabe de quê? De sacramentais. Esses objetos que são sagrados, que são santos, que são abençoados pelos padres e que também são recebidos através de oração. É feita a oração de exorcismo sobre os objetos, ou também são objetos que são entregues e são tocados e abençoados por seres celestiais, como essa pedra, o Monte Gargano inteiro. O Monte Gargano inteiro é abençoado pelos anjos, irmãos. Essa pedrinha que eu tenho aqui de São Miguel Arcanjo do Monte Gargano. Então, havia poder exorcístico de forma não só direta, mas através dos objetos tocados. E Deus fazia milagres não vulgares por mão de Paulo, de tal modo que até sendo aplicados aos enfermos lenços e aventais que tinham sido tocados no corpo de Paulo,
não só saíam deles as doenças, olha só o poder que tem, irmão. Por isso que quando eu disse aqui essa pedra de São Miguel, quem quiser tocar nela através da live, os objetos, se a pedra de São Miguel deste quadro não pode chegar até você, mas alcança a graça da cura. Entender os objetos sagrados, não vamos cair na onda de gente que perverte a nossa cabeça, dizendo que é idolatria você tocar nos objetos, que é idolatria a cura. Olha, lenço, irmão, não era nem uma imagem, era o lenço que Paulo usava e as pessoas queriam tocar e eram curadas. Colocava sobre os doentes, irmãos. Agora, os invejosos da nossa Igreja Católica mentem, estão querendo dizer que não acontece essa cura através do toque dos objetos sagrados que nossa Igreja Católica tem, como esse bem aqui, ó, que é uma corrente de Nossa Senhora, objeto sagrado que eu carrego. Então, irmãos, a gente tem que limpar isso dessas contaminações das pessoas que não são católicas, de outras religiões, dizendo que isso não existe. Aventais. Paulo usava o avental dele, irmão. E aí o que acontecia? Saíam as doenças das pessoas só com um toque disso. Agora imagine coisas vindo direto do céu, como essa pedra do Monte Gargano, que os anjos tocaram, que os anjos abençoaram. Então, mas também os espíritos malignos se retiravam. Irmãos, é importante a gente ver essa passagem. Vamos lá, Atos 19. Peguem a Bíblia de vocês, Atos 19, versículo do 11 ao 12. Isso é importantíssimo ficar na nossa cabecinha aqui de hoje, para poder ninguém sair por aí dizendo que é idolatria tocar aqui na pedra que São Miguel Arcanjo tocou. Tá ouvindo? Pelo amor de Deus, não venha ninguém dizer que isso é idolatria, que eu estou ensinando idolatria a ninguém aqui. Olha o toque dos objetos, irmãos. Vamos ver aqui, 19, 11 a 12. Agora, como nas igrejas dele não existe santo, né? Ninguém santo, então as coisas não existe coisa, objeto para se tocar, para você ser curado lá nessas outras igrejas. Porque isso acontece através de santos. É o santo da pessoa que é santa que toca, e aí o objeto se torna santo, como Paulo. Como só a nossa igreja católica acredita em santo, então isso acontece nela. Essas outras igrejas não tem como acontecer mesmo, porque eles não acreditam em santo. Como é que vai ter objetos, né? Aí até piada, imagine objetos. Vamos lá, 19, 11 ao 12. 11 ao 12, isso é muito importante. Olha só. Deus realizava milagres extraordinários, fora do comum, pelas mãos de Paulo, a tal ponto, olha como Paulo era um apóstolo mesmo, cheio da graça, cheio do poder, cheio do milagre de Deus. Paulo estava cheio mesmo, que se aproximasse dele, que ele estava transbordando de milagres, estava transbordando tanto que tudo que ele tocava, tudo que Paulo tocava se transformava ali, ficava puro. Olha como ele estava transbordante, né? Olha, Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto, olha, que pegavam lenços e aventais usados por Paulo. Por isso, irmãos, vamos deixar nós, católicos, com mente contaminada, que eu já conheço muitos, de que eu não vou tocar na imagem daquele santo, eu não vou tocar naquele objeto da relíquia daquele santo, porque isso é idolatria. Vamos deixar de cabeça fechada e de imaturidade, irmãos. Vamos deixar essas contaminações de lado. Porque os objetos sagrados, as relíquias dos santos, elas têm poder, se tu tiver fé e acreditar, irmãos. Elas têm poder da cura, têm poder de infinitas graças na tua vida. Isso vem lá desde os apóstolos, irmãos. Por isso que nossa Igreja Católica, ela continua firme e fiel a ensinar, a ter as suas relíquias dos santos, a mostrar as relíquias dos santos, o poder que tem através das relíquias dos santos. Pegavam lenços, as pessoas pegavam lenços e aventais usados por Paulo para colocá-los sobre os doentes. Pegavam os lenços e os objetos, aventais usados por Paulo para colocá-los sobre os doentes. E estes eram
E estes eram libertados de suas doenças, das doenças que tinham, e dos espíritos maus eram afastados. Então, irmão, veja o poder que tem, né? O poder que tem de uma pessoa santa. Esse poder sobre o... Meu Deus do céu, estão ligando de novo. Esse poder sobre o demônio, Jesus o comunicou. Eu vou ter que desinstalar o Message do Facebook, porque o Message fica atrapalhando a live. Ele não fica quieto, se eu silencio aqui, ele é o único que fica falando, é ele, o Message. Aí por isso que eu não gosto do Message. Tem quem tiver no Message, eu tenho lá um monte de mensagem no Message que eu nunca nem olhei. Tá lá. Então, esse poder sobre o demônio, Jesus o comunicou a todos os seus seguidores, de modo geral, e a sua igreja, de modo particular. Então, irmãos, que fique claro isso, que esse poder sobre o demônio que a gente entendeu que é através até dos objetos. Por isso que na nossa igreja católica, os padres, eles exorcizam os objetos. Porque a partir do momento que você tem um objeto já exorcizado e usa, se você usa aquele objeto que já é exorcizado, o exorcismo está sendo feito a partir daquele toque, daquele objeto, da água da água que está sendo exorcizada, do sal que é exorcizado, do óleo que é exorcizado, até dos objetos que é exorcizado. Então, irmãos, a partir dessas coisas exorcizadas, não precisa necessariamente estar um padre presente, mas só o fato do toque do objeto que é exorcizado. Deixa eu ver se eu quieto bem aqui e silencio tudo aqui. Ver se diminui. Então, irmãos, a gente finaliza aqui por hoje o nosso estudo sobre os anjos. Quem tiver perguntas para fazer, coloquem aí agora aqui, né, pra gente entrar no debate, para conversar, comentar. Quem tiver algo contra, que discorda, fale agora, o cálice para sempre. Agora é hora do debate. Do debate e combate, né? Quando tem algo contra, é um combate e debate. Que no próximo sábado nós vamos conhecer como era a igreja primitiva com relação às práticas de exorcismo. Porque nós vimos a prática de exorcismo, a história, antes de surgir a igreja católica propriamente dita, né? Mais ou menos. Então nós vamos entender mais a fundo sobre isso aí no próximo sábado. Sábado, 8 horas da noite, nós vamos dar continuidade. Então agora vamos ficar aberto aqui para tirarmos dúvidas, para debater, ou para a gente comentar aqui um tempinho. Esperar aí a abertura aí para alguém. Marcos José, boa noite, que chegou aí. Vamos lá, quem é que quer entrar aí na live? Vocês estão ouvindo barulho de comício aí? Tá atrapalhando vocês? Tá tocando aqui a música da gasolina. Os comícios. Aí uma cidade aqui, um município de 6.000 habitantes. Se você vê o tamanho da carga de som, o tamanho de uma carreta. Aí a gente cristão não pode botar som altão na rua, né? Então alguém aí para entrar na live, pra gente debater, perguntas, fiquem à vontade aí. Lá comentar alguma coisa, conversar sobre o tema de hoje, eu acho muito interessante. Eu gostaria de comentar sobre os objetos, né? Que a gente está aprendendo aqui, que tinha um poder da cura.
cura. Os objetos com poder da cura. Podemos... O que cada um acha? São Miguel, sede nosso refúgio, contra as ciladas do inimigo, defendei-nos, São Miguel. O teu aniversário, instantemente eu pedi, e vós, príncipe celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás. Defendei-nos no combate, São Miguel. Os que apareciam na live, não quer aparecer não, para debater, para a gente conversar. Quem costumava aparecer na live. Defendei-nos, São Miguel. Defendei-nos no combate, São Miguel. Aí a Yara aí apareceu para perguntar. Ei, Yara, você fez uma pergunta cabreira. Não sei, tinha um padre aqui na nossa live, hein? Um padre que está na Itália. Não sei se ele ainda está aqui. Yara, na verdade, deixa eu lhe dizer bem aqui uma coisa. Nas experiências que eu já tenho, assim, que eu digo experiência também do que eu já li, dos padres exorcistas, dos casos, Yara. Na verdade, sempre existiu e ainda existe muitas pessoas endemoniadas, muitas pessoas vítimas de feitiçaria. Só o padre Gabriele Amoff, o padre Gabriele, antes dele morrer, o exorcista oficial de Roma, atual, da nossa atualidade, ele já... Deixa eu pegar bem aqui o livro dele. Vou mostrar aqui o livro para você dele. Esse padre bem aqui, ó. Padre Gabriele Amoff, um exorcista conta-nos. Ele fez vários, tem vários livros dele. Eu comprei todas as coleções dos livros dele que eu tinha para ler, porque eu gosto muito desses assuntos espirituais. E o que eu leio, o que eu vejo que os padres falam, só ele, da última vez que eu li o livro dele, antes dele morrer, ele já tinha feito 30 mil, perdão. E aí depois eu soube que ele já tinha feito 1000 exorcismos. Só ele. E ele disse que nos tempos atuais, isso tá pior. Sabe por quê? Porque há muita prática de macumba, de feitiçaria, de bruxaria. Há muitas pessoas fazendo estas coisas, fazendo a invocação aos espíritos, fazendo invocação aos demônios. E isso está levando muitas pessoas a ficarem possuídas. Não é só uma infestação que as pessoas estão sofrendo, mas também uma possessão. Então ele vai dizer que muitos casos, nos livros que eu já li dos padres exorcistas, não só dele, muitos casos estão acontecendo, mas por causa das pessoas que, por sua ingenuidade, pela falta de conhecimento, vai invocar os espíritos, com aquelas brincadeiras do compasso, aquelas brincadeiras da tábua e não sei o que, como tantas outras, como as que você vê, a gente vê em televisão, nos filmes, entendeu? Muitos filmes, eles, na verdade, nós também vamos estudar isso aí sobre os filmes de bruxa, que passam bruxa, práticas de bruxaria, e enfim, nós vamos ver que muitos desses filmes, na verdade, estão jogando feitiço de verdade, está ensinando práticas de bruxaria de verdade. Por isso que a nossa Igreja Católica exorta os católicos a não assistirem,
Porque as pessoas que são fracas, elas pegam aquele feitiço e acontece coisas erradas na vida da pessoa, desgraça, e a pessoa não sabe por quê. Às vezes sua vida não anda por quê. Vou dar um exemplo, o filme da Pequena Sereia. Aquele filme da Pequena Sereia, onde tem a bruxa Morgana cantando para transformar aquela sereia com pernas. Ela está lançando um feitiço, uma bruxaria, entendeu? Tem um contrato, tudo isso aí. Nós vamos aprender essas coisas todas, aí nós vamos aprender. A questão do contrato que se faz com sangue, entendeu? Então essas práticas todas, elas na verdade têm levado mais à possessão, entendeu? Por as pessoas buscarem inocentemente do que o próprio acontecimento natural de uma possessão. E os lugares piores de acontecer isso aí, que existe mais demanda, conforme os padres exorcistas e o padre Gabriel abre, é o Brasil e a África. Porque são os dois ambientes onde tem muita prática de macumba. Tem prática grande demais. E as pessoas se envolvem nisso daí, sem ter um conhecimento, com pura ingenuidade, e aí elas acabam ficando possuídas e tomadas por espíritos do mal, pelos demônios, né? Tiago, seja bem-vindo. O Marcos, eu acho que está tentando conectar aqui. Tá tudo escuro, tu apagou aí. Foi? Entrou ou não entrou? Tô me vendo aqui já. Eu não sei como é que tá a conexão aí. Mas tu tá nas trevas. Tá. Yara, deu pra tá entender? Aparecendo. Tá me ouvindo? Na verdade, sempre existe. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem, mas tu tá nas trevas aí, tá escuro. A conexão tá ruim, tá falhando, então. Então vamos ouvir só a tua voz. Vamos lá, Marcos, você tem a dizer aí, comentário de hoje. O que eu tenho a dizer? Na verdade, a gente pensa em tanta coisa, né? Não sabe nem por onde começar, na verdade. Então, uma boa noite a todos, né? Imagine que não esteja aparecendo a imagem, mas a internet também estava falhando agora. Aí eu saí, voltei novamente. E dizer que a gente abre o coração, né? Para entender as verdades de Deus. A gente abre o coração para entrar nessa luz das trevas, né? E ir para a luz. Então, assim, pode ser vários pontos, né? Mas quando se fala, por exemplo, de que eu era da igreja, ou dizer que era católico e tal, e hoje eu estou em outro lugar, conheci o Senhor, conheci Jesus, e aí já saem pondo as mãos, levantando as mãos, né? Clamando o nome de Jesus, dizendo que está orando, falando com o Pai e tudo. E tem uma pequena passagem que eu gosto muito, que é a passagem de João, né? A passagem bíblica de João, que fala lá no início, mesmo versículo, capítulo 1, não lembro agora qual é precisamente, mas que fala que Jesus fala assim, que aqueles que o aceitaram, que reconheceram como filho de Deus, né? A gente sabe que Jesus veio para o povo dele, o povo dele, mas o povo dele o rejeitou. Ele fala assim, que para aqueles que o aceitaram e reconheceram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O que é um poder? É a capacidade de fazer alguma coisa. Então, irmãos, vocês estão nessa live aí, vocês são do grupo lá do WhatsApp, vocês passaram agora e ficaram um pouquinho ouvindo, estão ouvindo aí, tá? Então, entendam isso. Você, um dia foi batizado, não importa a sua idade, você é uma pessoa capaz de Deus, como diz também o catecismo, né? Nós somos pessoas, somos capazes de Deus, ou até em Deus também pode ser, né? Ou seja, ele nos fez pessoas capazes de agir de alguma forma, de fazer as coisas, e espiritualmente também da mesma forma, tá certo? Então, espiritualmente é da mesma forma. Eu não preciso de muita coisa para exercer o meu chamado. O meu chamado é a vida, segundo, é o meu ministério, o meu chamado, né? O chamado é o que? É o sacerdócio, é ser religioso, é ser celibatário, é ser família e por aí vai. Tá? Então, dentro desses nossos chamados, Deus nos capacitou, nos deu o poder, ser filho de Deus é poder agir nas situações, né? Poder agir diante das coisas, tomar posse também do que é nosso. O que é nosso? A igreja é nossa, nós somos a igreja. Então, os benefícios que ela tem, os dons que ela tem, como eu falava também sobre os objetos também sagrados que ela tem, é tudo nosso, pertence a nós, é uma riqueza. Essa é a nossa riqueza. Então, nós temos que tomar posse, como eu costumo dizer, né? Tomar posse do que Deus nos dá. Se eu sou batizado, né? Se eu sou firme na fé, então Deus me dá essa capacidade de
agir em benefício meu próprio, mas também dos outros. Né? Então, eu posso rezar por alguém, eu posso impor as mãos sobre alguém, eu posso levantar as mãos para uma situação e clamar o nome do Senhor. Né? Pedir a intercessão de um santo de devoção, que eu tenho intimidade, que eu conheço a vida, que eu tento entre aspas, copiar. Né? E aí tem tantos exemplos, né, que a gente pode seguir, pode ver. Então é isso, irmão. A gente tem que acordar para essa realidade. Deus nos deu essa capacidade de nos tornar de o poder de nos tornarmos melhor. Sendo filho de Deus, ele nos dá o poder dessa filiação, é o poder de agir nas situações, né, de pedir a intercessão dos anjos, de combater junto com os anjos também diante das situações. Então, eu sempre preguei e prego isso, né, nós acordarmos para essa realidade. Porque eu vivia num mundo mesmo de trevas, né? Quase que literalmente. Mas à medida que Deus me chamou e eu fui acordando para essa realidade, a gente percebe que é isso, irmão. Como é maravilhoso ser de Deus, como é bom ser de Deus, como é bom ser cristão, ser da Igreja Católica. Né? A igreja que não foi inventada, não foi criada, não foi dividida, mas é una, católica, apostólica e santa, né? Como nós acreditamos, e é a verdade, né? Colocada por Deus. Amém. A imagem voltou? Não Não? tô vendo. Tu tá nas trevas. Agora Não, aqui, na minha câmera tá me mostrando aqui a minha imagem. É porque a conexão tá ruim aí. tu escuta, Feio pra mim mesmo, a minha. tu escuta. Pra mim não aparece aqui, não. Vê se sai e volta pra ver se Tu melhora, escuta. será? Peraí, antes de tu Ah, sair, tu escuta o barulho do som aqui do comício que tá tendo? eu tava escutando, mas agora não tô mais não. Pois sai aí, volta. E o que dizer, né, Yara? Deixa eu ver aqui. O que dizer. Eita, eu vou ter que desinstalar esse message no meu celular. Que é o message. E o que dizer para uma pessoa que diz que está revoltada quando diz a ela para crer em Deus e ela responde praticamente que não acredita. Yara, a única coisa que a gente pode fazer é ficar no silêncio. Se a pessoa não acredita em Deus, se ela está revoltada com Deus, ou ela não acredita, ou por algum motivo, se você disser, é pior. É melhor nem tocar no assunto de Deus, não. Reze só por ela, só isso. Só reze. Entendeu? No silêncio. Porque se você ficar no pé falando de Deus para ela, que diz que não acredita em Deus, é pior. Viu? Fique só no silêncio, não diga, não fique cobrando. Entendeu? A melhor coisa é você dar seu exemplo. Faça aquilo que você sabe, que você acredita que Deus quer que você faça. Aquilo que você sabe que Jesus Cristo quer que a gente faça. Seja só exemplo, só testemunho, que elas vão olhar para o seu exemplo e aí vão ver que existe um Deus. Porque Jesus Cristo disse: aquele que acredita em mim fará aquilo que eu vos ensinei. Então apenas seja só exemplo. Pessoas assim a gente faz e arrasta multidões. Vou dar até um exemplo aqui de São Francisco. São Francisco, ele já tinha botado o hábito, né? Foi viver no meio da pobreza. E aí, lá na cidade de Assis, na Itália, ele estava com os irmãos dele também, que entraram junto com ele, começaram a estar no meio disso, né? E aí São Francisco chamou os irmãos dele, aí disse assim, ele estava usando o hábito e tal, a cruz, é claro, né? Aí ele chamou os colegas dele e disse, vamos evangelizar na cidade, no centro. E aí ele saiu, aí foi dar uma volta no centro da cidade e voltou. Eu creio que lá para o acampamento dele, né, a floresta dele. E aí um dos irmãos disse assim, mas irmão Francisco, você é do pai Francisco, ele era o superior, né?
iríamos evangelizar? Nós não iríamos evangelizar? Ele disse, sim, nós já evangelizamos, só com o nosso testemunho. Foi na cidade, deu a volta. Ele tinha a cruz, é claro, né? Deu a volta na cidade e evangelizou. Olha, Yara, só você andar com uma cruz nos ambientes, uma medalha cristã, as pessoas já veem que você é diferente. O exemplo, o testemunho. Marco, tu não vai entrar não? Ah, ele já tá fazendo um convite aqui. Deixa eu ver aqui. Pra ver se dá certo. Aparecer a cara dele. Cornélio Mesa, boa noite. Sozinho, próximo. Porque às vezes, Yara, a gente fala o que a gente não faz, né? Oh, Às vezes a apareceu aí. gente... Oi, não, mas apareceu não. Às vezes a gente quer... A gente não é evangelizado. Aí a gente dá mau exemplo. Eu já ouvi muita gente dizer assim, fulano só vive na igreja, mas olha o que ela faz. Né? Então, às vezes, até a gente que vive só na igreja, mas não faz as coisas certas, as pessoas estão vendo, elas estão te observando. Por isso que muitas delas perdem a fé, porque a gente não dá um exemplo correto de cristão. Como é ser cristão? Como é ser uma pessoa que vai para a missa? Como é o teu comportamento que tem que ser quando você vai para a missa? Como é o seu comportamento em casa? Como é a tua conversa com os vizinhos, com os teus amigos? É uma conversa de amor, de misericórdia? Ou você leva uma vida de falsidade, de fingimento? Você tem aquela conversa de fingimento? Você tem aquele testemunho de fingimento? Então o silêncio é a nossa melhor arma diante dessas situações e fazer, né? Apenas fazer. Que o testemunho do bem incomoda. Então, Marcos. Oi? Apareceu a imagem, eu tô aqui. Não, né? Não, apareceu. Porque tava falhando aqui, era sair novamente, ele tá falhando de novo. Aquela história, né? Começou a ventar um pouquinho, o tempo ficou um pouquinho chuvoso e a internet pimba, né? Acho que é mal todas elas. Ninguém tem mais pergunta para fazer aí, para a gente debater aqui do que a gente já estudou. Vamos comentar. Para a gente comentar aqui. Vamos comentar de novo sobre os objetos, rapaz. Tá dando para entender o que eu estou falando? Sobre os objetos. Nós temos que perceber que a forma do mal se manifesta bem pelas coisas, pelos objetos. É visível para algumas experiências, palpável, né, para algumas experiências. Tem que ter um objeto, por exemplo, né? Tem que ter, digamos, se for lá um despacho, né, como se diz, uma galinha, tem que ter uma cachaça, por exemplo, né? Não que o espírito em si vai fazer uso daquilo materialmente, mas é o sentido do símbolo, o sentido da coisa ser o vetor, o meio de transmissão, o meio de conexão com o outro, né? Então, por que isso acontece? Porque, na verdade, a igreja e o próprio Jesus usou de meios físicos, né, para chegar nas pessoas que tem para curar, né? Quando ele faz uma costa no chão, faz a lama, passa o olho do cego lá, e o cego como é que a gente enxergar, por exemplo, né? O próprio vinho e pão, depois da consagração, é só por Jesus. Então, dentro da verdade colocada por Deus, já que Jesus é o revelador do Pai, o mal se apercebe disso e usa de artes de meios, né? E ao mesmo tempo procura, tem outro lado também, já um lado meio paralelo, mas a confusão também, né? De se achar que os objetos que tem na igreja são de superstição ou são de idolatria, né? Que é o grau maior, digamos assim, né? Desse pensamento. Mas que na verdade não, né? São exemplos de que quando eu consagro uma situação, uma pessoa, um objeto, ele pertence àquilo que eu consagrei. No caso, se é Deus, vai pertencer a Deus. Mas se no caso é aquela força oculta, aquele espírito, aquela força estranha, vai pertencer também àquela coisa estranha.
tá? Então a gente também perceber que é o lado extremo da situação, né? De se achar que não é válido, que não é possível. Mas quando a gente olha para o lado oposto, negativo, o mau uso de objetos. E por que não o bem também não usar? Que, na verdade, quem deu o primeiro passo foi o próprio Deus, né? Se materializou, que se encarnou, que foi da Virgem Maria, precisou de um pai, mesmo adotivo precisou. Então, tudo isso ele se materializou, né, para se fazer no meio de nós. Então, é a mesma coisa com os objetos, por exemplo, né? Se o mal faz uso, o bem, na verdade, já fazia. Né? Aí se desvirtua dizendo que não, que é exagero, que não pode, que é superstição, ou até que nos atos de idolatria, por aí vai. Mas a gente precisa, na verdade, esclarecer tudo isso. Né? Se eu coloquei aquilo para Deus, aquele objeto para Deus, então Deus vai se fazer uso de alguma forma para chegar para mim ou para chegar para outras pessoas, né? Para se achegar. Então, a gente precisa ver essa realidade, né? Se é um objeto de um santo, uma relíquia, por exemplo, mais ainda. Né? Se ele, a gente chama de santo, porque na verdade é só para confirmar aquilo que ele já viveu e que Deus agiu na vida dele pela abertura que ele deu. Né? E cada um de nós também podemos fazer isso, apesar dos nossos desafios, nossos pecados, nossas dificuldades. Mas eles estão aí para nos demonstrar que nós somos capazes de sermos santos também. Né? De deixar Deus agir na nossa vida, deixar Deus tocar o nosso coração para nós e por nós, mas também em favor dos outros. Né? Eu lembro que era isso que o padre falava ainda há pouco, né, na missa que eu estava. Dizia que era isso, que nós precisamos deixar de ser as uvas amargas do selvagem para ser uvas doces, ou seja, se colocar no serviço de Deus, mas dando bons frutos, dando bons exemplos. Né? Então, por isso nós estamos aqui, da nossa timidez, nossa dificuldade de equipamentos, né? Dificuldade de internet, mas não estamos melhor parte, né? A colocar essa realidade. Você consagra um objeto, aquela coisa de Deus, ou é de um santo de devoção, aquilo pertence a Deus, é de Deus. Deus vai se usar para alcançar outras pessoas. Deu para entender? Deu, apesar de eu ter tentado me esforçar aqui, porque aqui o barulho dessas campanhas políticas aqui tá medonho. Mas deu para entender o que tu tá falando aí. Eu até fui fechar ali a janela para ver se diminui mais o barulho, porque misericórdia. Eu vou ter que aguentar essa live aqui até acabar o período de eleição aqui. Eu não sei se tu ouviu aí, mas barulho aí não, né? Agora deu para ouvir? Não. Aqui dentro tem um pouquinho de Deu barulho não, desse né? mundo Já aqui tô vendo também, aqui um pouco de barulho mais longe. Já tô vendo aqui se eu boto o teu. Travou aí. Fala aí. Eu? Opa. Que? Onde? Oxe, Quando? entrou Como? não. O quê? Oi. Por que que não é? Oi. Pronto. Fala aí alguma coisa. Oi. Ou a tua tá travando para mim. Oi não pro Bluetooth, não. Porra, então deixa pra lá. Não Não vai vai dar não, live já do testei Facebook. aqui. Não vai, Ah, estando os dois não misericórdia. vai, só vai quando tem um. A minha tava no Bluetooth aqui, aí na hora que entra na live ele sai, se só. Pois é, no live não entra, deixa pra lá. Então deixa eu ver, só meu Já é uma coisa para se evoluir para o futuro, né? Bluetooth aqui, É uma coisa pra gente se evoluir. e na Então, participação lá, sobre o que tu equipamento. comentou aí. Oi? Não, é uma coisa Pera, para eu se vou evoluir para o comentar futuro, aí. né? Sim, deixa eu comentar assim do que tu falou aí, que me veio aqui lembrei de umas coisas aqui também, né? Que tu tava falando aí. Tu falou aí, o Marcos falou dos objetos que o pessoal oferece na macumba. E tem efeito, né? O objeto que é feito. Olha, engraçado, eu vou fazer bem que agora uma comparação.
Não tem como eu não falar de protestante diante disso, mas é o jeito de falar. Ó, olha só. A gente tem que Tem que esclarecer. falar a verdade, os exemplos que comprovam a verdade, rapaz. A gente tem que esclarecer. Olha, é interessante. Protestante, seja lá qual crente for, evangélico, protestante acredita que os objetos de macumba têm poder de contaminação. Pegar, que você não pode tocar, que tem poder. Mas não consegue acreditar que os objetos santos sagrados têm poder de cura. Eu acho incrível isso. Tu comentou aí sobre isso aí, eu lembrei desses fatos contraditórios de protestante. Quer dizer, que eles ensinam no culto deles que você não pode tocar em objeto de oferenda, de macumba, de não sei mais o que, de vela, não pode usar porque isso tem um poder de contaminado, o demônio entrar na tua casa por causa dos objetos, é isso que eles dizem. Os objetos, de trás dos objetos de macumba, dos santos de macumba, tudo isso aí vem os demônios, tem os demônios por detrás. Eles têm um poder, eles acreditam nisso, protestantes acreditam nisso, mas nas coisas sagradas, como a gente está estudando bem aqui, que a gente está vendo, que os objetos, os lenços e o avental do Paulo, pode, irmão. Um avental do Paulo, curar as pessoas, era colocado nos enfermos. Então isso já é algo que Deus tem mostrado. Como é que funciona a ligação com o espiritual lá do céu e que nossa cabeça não entende? Por que que na Sagrada Escritura Deus permitiu isso aqui? Para que a gente aos poucos entendesse o que é o poder dos santos. Deus, a partir de Paulo aí, com esses sinais aí, senão Deus não teria prática de idolatria. Talvez ele teria até advertido Paulo para poder Paulo não escrever sobre isso. Então a gente tem que entender que a gente tem que evoluir, nós temos que crescer, nós temos que entender a ligação espiritual com a nossa material. E nós estudamos que a ligação, que os anjos, os seres espirituais têm poder sobre a matéria, porque eles são superiores. Nós estudamos isso aí, que eles têm esse poder. Então não vai ser diferente lá na macumba, porque o que estão atuando lá são espíritos, são os demônios que estão atuando. Então esses espíritos malignos, eles têm poder sim de atuar sobre a matéria e através disso vir consequências para as pessoas que se usarem desses objetos. Agora, por que a gente não quer acreditar? E nós mesmo católicos, às vezes, nem acreditamos. A gente é católico que vai para espiritismo, que vai para macumba, que faz não sei o quê, que usa os amuletos que eles dão lá, que recebe a bênção dos amuletos, recebe as bênçãos da água, toma banho lá das águas da macumba e etc, etc. Acreditamos nisso aí, mas quando passamos a ser católicos e praticar as coisas católicas, e às vezes somos até católicos misturados. Estamos dentro da igreja católica do espiritismo, mas não acreditamos nas coisas ou no próprio poder da missa, da Eucaristia. Eu acho interessante isso. Né? Essa falta de fé nossa católica, de não acreditar no poder da bênção que tem nos objetos e no próprio Cristo, Jesus Eucarístico, a missa. Quantas pessoas não vão para a missa de cura e libertação, sendo que não existe missa de cura e libertação? Isso é um termo usado, mas não existe. Toda missa é de cura e libertação. E as pessoas vão para a missa de cura e libertação na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. E esquecem da principal, da essência, que é no domingo. Aí não vai no domingo. Então há uma confusão muito na mente do povo católico. Eu estou querendo ir para os lugares que está dizendo que isso vai me dar cura e a libertação. Porque falta orientação, falta conversa. Então tudo com a fé que você tiver vai te dar cura e libertação. Um simples lenço que a gente viu aqui. Então a gente não pode perder essa fé. Essa fé nos sacramentais chamado. Então, Porém também protestante, ele quer esvaziar a fé para criar os próprios artifícios deles. Os próprios artifícios deles, né? Eles têm os objetos deles. Não tem, não. Não tem água benta lá, não tem a areia, tem pedra, tem caneta, tem vassoura, tem não sei. Tem os objetos deles. Claro, eles têm que criar os símbolos de fé para criar os próprios deles. Né? Não é essa a essência protestante, né? Protestar, né? Não é ser do contra. Então, eles têm que criar os artifícios deles também. Né? E aí se torna também vazia a pregação. Como é que eu prego que do lado do mal lá que eles dizem combater, existe o símbolo, as coisas que são consagradas ao mal, né? E do lado deles não existe, né?
esses objetos, ou coisas que eles criam, tipo fantasia, sei lá, objetos de última hora, né? A vassoura, o pano, não sei mais o quê. Então, uma pregação que ela se contradiz, né? É contrária, né? Colocando outro ponto aí, que agora, ainda há pouco tu falava, que o ministério sacerdotal, para muitos deles, esqueceu esse lado, né? Esse lado espiritual de combate, até mesmo de pregar mesmo, né? Começando pelo pregar, pelo formar, né? Que são os passos iniciais. Realidade espiritual, né? Demoníaco, por aí vai. Mas, assim, e eu concordo que esse carisma, essa forma de combater, Deus é chamado os leigos mesmo, é claro, né? Faz movimento. É a igreja, que é católico verdadeiro, né? Que exerce também a gente tem que tirar. Mas, assim, essa é a realidade mesmo. Deus nos chamou mesmo a ser esse povo que combate mesmo. Eu posso dizer por mim. Sai no sinal aí, MJ. Aqui a folia parece que não para mais. Oi, Marcos. Dagi, seja bem-vindo. Caiu tua conexão ou é a minha? Marcos. Então a conexão do Marcos caiu. Então, irmãos, a gente vai. Tu que ainda quiser entrar, pode entrar, Marcos, pra gente finalizar aqui. Ninguém tem mais pergunta para colocar, para a gente expor aqui do que a gente estudou. Pergunta, dúvida, comentário, dizer alguma coisa. Fale agora o cálice para sempre. Ninguém tem nada para colocar aqui. Para a gente finalizar então nossa live de hoje. Então, né, o que frisou mais aqui foi essa questão dos objetos. Que os objetos sagrados, eles têm o poder, são sagrados por quê? Porque eles são consagrados também através dos santos, dos anjos e através das mãos do sacerdote. Claro que Jesus já deu o poder para isso, para eles, né? Para consagrar, para tornar santos os objetos, a água para tornar a água santa, a água benta, que ela tem um poder que nós já vimos aqui também, o poder de afugentar o demônio. A própria Santa Teresa, a Santa Teresa d'Ávila, quando ela em algum momento de oração, ela estava fazendo oração, ela viu os demônios. Ela estava fazendo um momento de oração, ela fez assim, o sinal da cruz, o demônio saiu, só que ele voltou de novo. E umas 3 vezes ela fez o sinal da cruz e o demônio saiu. Aí ela lembrou que tinha água benta. Na hora que ela jogou a água benta nele, ele não voltou mais. Então, para mostrar, até os exemplos de casos de santos que a gente tem, o poder que tem das coisas materiais, né? Porque a gente pensa, tem às vezes aquela mentalidade assim um pouco imatura de que o espiritual não tem nada a ver com o material. Muito pelo contrário. Se foi o puro espírito, foi Deus puro espírito, a matéria, irmão, isso aqui tudo, ó, saiu de Deus. Foi o espiritual que fez fazer com que existisse o material. Então é mais fácil o espiritual manter contato com a matéria do que o contrário. Você consegue, se você quiser, manter contato com o espiritual. A gente muitas vezes nem acredita por causa disso. Então não tem como eu manter contato com o lado espiritual, se não for com a permissão divina, se não for com Deus fazer essa abertura. Então, Deus permitiu, claro, para poder a nossa igreja já ir tendo este conhecimento e este entendimento do poder que tem nas relíquias. Vamos considerar que isso claro que naquela época ninguém sabia que nome ia dar os objetos milagrosos de Paulo, lenço e o avental, mas é as relíquias do Santo Paulo. São relíquias que tinham esse poder que a nossa igreja ainda hoje carrega. A nossa igreja católica ela é muito sábia.
sábia o suficiente para entender todos esses mistérios de Deus. Então ela é antiga, muito antiga, então ela traz toda essa tradição que não perdeu. Nossa Igreja Católica não perdeu essa tradição. Então que a gente possa deixar hoje claro, para a gente agora encerrar, com a fé maior ainda, em tocar, através da live aí, desta pedra de São Miguel Arcanjo, desse quadro dele que eu tenho lá, que veio do Monte Gargano, esta pedra, tá? Que eu ganhei. O Marcos vai entrar na live aqui, deixa eu aprovar aqui o Marcos de novo. O Marcos quer falar alguma coisa ainda? Deixa eu ver se ele entra. Então agora, irmãos, eu espero que, porque esse Miguel com essa pedra vai ser o que vai nos acompanhar sempre. Ele, quando eu estou em missão com as pessoas, eu boto esse quadro para as pessoas tocarem na. A gente vai oferecer. Deixa eu pegar aqui o quadro. Mas quer falar alguma coisa? Esse quadro aqui, né, irmãos? Não sei como é que tá aparecendo aí. Porque corta, né? Marcos José? Sinal de vida não? Tá dando tilt aí. Pois eu vou fechar, Marcos. Tá. Então, irmãos, eu vou botar aqui esse quadro. Eu vou virar aqui o quadro aqui. Para vocês tocarem, que eu faço isso nas missões que eu faço, as pessoas que eu visito nas casas. Essa pedrinha aqui, irmãos, ela é a pedra lá, porque São Miguel Arcanjo e os anjos construíram uma igreja dentro de uma caverna. Foram as mãos dos anjos que construíram, que tocaram. Foram os céus que tocaram. Nós vamos conhecer, quando nós chegar nas histórias de São Miguel Arcanjo, sobre essa história do mundo dos anjos, nós vamos chegar na história de São Miguel Arcanjo. Nós vamos entender direitinho como foi que os anjos construíram esta caverna. Como foi que é considerada a primeira igreja dos anjos, primeiro templo consagrado aos anjos, pertencente aos anjos. Então, irmãos, essa pedra aqui do Monte Gargano, que essa pedrinha bem que é uma relíquia de lá, do Monte Gargano. Coloque aí diante da sua necessidade que você está precisando, como lenço, como era o lenço de Paulo e o avental dele. As pessoas pegavam e colocavam para tocar e acontecer as curas, irmãos, através daí dessa distância que você está. Direcione sua mão em sentido de toque, para que as graças também possam vir, porque foi as pedras tocadas pelos anjos, diretamente dos céus. Não foi um ser humano que tocou, não foi como Paulo que tocou nos objetos, que é um santo, mas foram os próprios anjos de Deus. Então, irmão, se entregue a Ele, tenha confiança aos anjos de Deus. Vamos finalizar essa oração, esse momento de hoje de estudos, e agradecer a Deus, agradecer aos anjos de Deus, por Ele nos conceder essas grandes bênçãos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-me Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Então, eu agradeço, nós agradecemos a participação de todos nessas lives, tá? Que tem entrado aqui, que estão assistindo. Os outros que eu não posso ver quando entram na live, que às vezes estão usando o Facebook Lite, ou de outra forma estão acessando aí, tá bom? Então, próximo sábado a gente se encontra. Nós estivemos aqui reunidos no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, um grande abraço a todos. Então, até o próximo sábado, se Deus quiser. Tá bom? Grande abraço.